Pode ser, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui fazendo um vídeo falando sobre o Espírito Santo de Deus, descrito no Evangelho de João. Vamos ler o versículo. João 1,32. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Essa passagem referente a o Espírito descer em forma corpórea sobre o Senhor Jesus, ela está descrita nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus 3,16, Marcos 1,10, Lucas 3,22 e João 1,32. Em João 3,5, ele vai falar, sobre com Nicodemos a respeito do novo nascimento. Aquele que não nasceu da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 3,6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. 8. O vento, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele vai falar do novo nascimento, vai dizer que o vento, ninguém sabe a direção do vento, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe deu Deus do Espírito por medida. João 4,10. Ele vai falar sobre a água viva, A água viva. 4,14. Vai dizer que tem uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, Essa questão da água aí, ele está falando justamente sobre o Espírito Santo, então vai uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,24. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. É justamente aí nesse versículo onde ele vai dizer que Deus é Espírito, que o Espírito Santo de Deus é Deus. Nós vemos que nesse Evangelho, nós vamos ver que ele é chamado do Espírito, do Espírito Santo, Espírito de verdade, de Consolador, mas são vários títulos, mas é só um Espírito Santo. E esse é Deus, conforme descrito em João 4,24. Em João 7,38, novamente vai falar de água viva correrão do seu ventre. Vai falar que o Espírito Santo de Deus é água viva. 7,39. Isso disse ele do Espírito Santo, que ainda não fora dado por Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, a questão que ele está falando da água, fonte de água viva, ele está se referindo justamente ao Espírito Santo, que naquele momento não havia sido dado, porque Jesus não havia sido, não tinha morrido na cruz, glorificado, nem sido ressuscitado. No 7,16, no 14,16, ele diz: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí já vai falar do Consolador, outro igualmente a Jesus, que ficaria conosco para sempre. No 17, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece,
mas vós conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Né? Consolador, Espírito de verdade. Já vai falar Espírito de verdade, Consolador, Espírito de verdade. Né? Como eu falei, o Espírito, Consolador, Espírito de verdade, água viva, fonte de água. Tudo são títulos, mas ele está se referindo a um só, o Espírito Santo de Deus. No 15:26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de dar, né? 16:7. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Ou seja, ele começa a falar do Consolador, do Consolador, do Consolador, do Consolador que viria, né? Quando ele vier, no 8:16, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da morte. 16:13. Mas quando vier aquele Consolador, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. 16:14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, vos há de anunciar. 16:15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse, que já recebeste do que é meu, vos há de anunciar. Ele está falando justamente do Consolador. Começa a falar do Consolador que ia de vir. João 20:22 diz: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Quando ele morre, quando ele é glorificado, quando ele ressuscita, ele vem aos discípulos e diz aos discípulos: recebei o Espírito Santo de Deus. Então essa é a que está descrito no livro de João, né? O Espírito é Deus, a fonte de água, água viva, né? O Espírito de verdade. E que o Espírito Santo é Deus. Deus é Espírito. Que importa que os adore, o adore em espírito e em verdade. E aí vai falando do novo nascimento, né? Que é o nascimento espiritual. Porque o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Amém?